E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 17/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro é o 12º e o Bahia 14º. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Bahia e um empate, 4-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Série B, Goiás e Vila Nova. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 10. Essas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com 2 vitórias de 1-0 do Vila Nova e um empate de 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Botafogo e Remo. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. CRB e Volta Redonda. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não nos últimos 5. Palpite, casa vence, empate anula. Criciúma e Atlético Clube. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Ferroviária e Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. América e Amazonas. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 2,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Amazonas venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Amazonas e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Liga Europa, jogos de volta. Bilbao contra Rangers. No jogo de ida foi 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Frankfurt contra Tottenham. No jogo de ida foi 1-1.
Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Lazio contra Bodo. No jogo de ida foi 2-0 pro Bodo. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou todos. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester United e Lyon. O jogo de ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lyon venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence, empate anula. Liga da Conferência, jogos de volta. Fiorentina e Celje. No jogo de ida foi 2-1 para os italianos. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Celje venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Palpite, 0.5 HT gols. Jagiellonia contra Betis. No jogo de ida foi 2-0 para os espanhóis. Nos últimos 5 jogos, o Jagiellonia venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Palpite, gol do visitante. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.